Olá pessoal, beleza? Para concluir o vídeo anterior dos recursos da tela de venda gás, na edição aqui eu percebi que faltou adentrar alguns assuntos. O primeiro dele é a questão do Vale Ducha, né? Eu comentei que os postos não estão usando tanto esse recursinho aqui do Vale Ducha de dar como brinde, porque eles estão vendendo. Aqui eu não vou ter cadastrado, mas alguns cadastram como um produto normal, outros como um serviço. Inclusive aqui em Juína a prefeitura cobra o ISS sobre esse serviço de lavagem. O que aconteceu é que alguns postos, na verdade, ultimamente até terceirizaram o lavador, porque acaba que na conta deles não compensa muito, né? Então, os que ainda tem, eles cadastram como um serviço aqui, né? E acaba que dá baixa nesse produto, nesse serviço, quer dizer, e aí sai o cupomzinho para o cliente lá e o cliente paga. Por exemplo, aqui eles fazem uma tabela de preço, botam um valor, carro, como se fosse um lava-jato mesmo, não tem mais o brinde não. E aí imprime o cupomzinho, coloca a placa aqui, né? Se o cliente não for cadastrado ainda, e vem aqui e fatura. Então essa questão do Vale Ducha aí, ó. O controle de venda aqui é aquele grande, né? Mas se fosse o bobina, né? Tem um tratamento no layout lá no on-code lá para os clientes, né? Geralmente eles usam mais bobina. Aí sai a placa e chega lá no lavador e lava o veículo. Outro ponto é o seguinte: quem não tem concentrador, ele não vai ficar sem usar o Plenos Gás. Aqui é a venda gás. Ele pode incluir as abastidas manualmente. Ele vem aqui no botão incluir, pode digitar a litragem, como ele pode digitar o valor total, que daí o sistema vai calcular o litro. Se ele tiver acesso a alterar o valor unitário, ele pode mudar aqui, ó, e aí digitar a litragem. E se ele quiser que saia com o frentista na tela de venda lá, ele pode colocar o frentista aqui, ó. Caso vou usar só um aqui mesmo, entendeu? Então ele pode colocar duas abastidas, nós colocamos, e outras duas não. Ele salva aqui, ele vai ter as abastidas aqui na frente, ó. Então pode colocar a abastecida manualmente. Outro ponto é a questão da devolução de venda, né? Por questão de integridade, o abastecimento, como eu falei, para excluir tem que ter acesso, né? Para fazer a aferição, ele tem que ter permissão de acesso para fazer. E no caso eu faturei uma abastecida, né? Faturei essa aqui, por exemplo. Vou colocar aqui um cliente. Vou pegar esse cliente aqui, faturar essa abastecida. Aí por algum motivo o cliente quis devolver essa venda, né? Então nós vem aqui, devolve. Beleza. Então aquela abastecida, ela vai retornar para a tela de venda aqui, ó. Ela só vai sumir de fato se alguém que tem permissão chegar, intervir nela e tirar. Isso tudo para dar segurança para o cliente, para o nosso cliente, né? Então, se por algum motivo alguém devolveu uma venda lá atrás para gerar um crédito, para sobrar dinheiro no caixa, a abastecida vai voltar para a tela. E aí o cara vai investigar e vai ver que foi feita uma devolução, todo um procedimento, né? Então tem essa questão da devolução de venda aí de combustível. Outra questão que eu não adentrei muito é a questão aqui do saldo de tanque, né? Eu só comentei. Tanto o saldo de tanque quanto a questão dos encerrantes é para aparecer no fechamento da registradora. Quem tem o sensor de telemedidor, ele vai vir aqui e cadastrar, ó. Venda, cadastro, postos, sensor de medição volumétrica. Aqui eu cadastrei alguns, né? Só para estar demonstrando, mas no caso aqui eu não tenho ele conectado essa automação, né? Mas aqui a gente escolhe o modelo, né? Passa o host que ele tá, né? O IP dele, a porta de acesso e o código da sonda. Isso aí o técnico que mexe com esse sensor aí que vai estar informando. E a gente diz que aquela sonda está ligada a qual tanque, entendeu? Nesse caso aqui a gente não tem. Eu vou até excluir esses aqui. Pronto, excluí todos aqui. Só que pelo fato do cliente não ter, não significa que ele não vai poder usar esse recurso.
Ele pode vir aqui, clicar em saldo tanques, vai abrir a tela. Se a gente já tivesse digitado os valores, ele ia perguntar se a gente queria atualizar. No caso, não iria atualizar, iria só zerar, né? Porque como não tem o sensor, né? Então aqui tem os produtos, temos os tanques, né? Aqui é o saldo atual de estoque do produto e aqui é o volume que foi capturado. Mas como que o cara mede um tanque sem ter o sensor? Eles têm uma régua. Cada tanque tem como fosse um gabarito. Então, por exemplo, um tanque de determinado modelo e capacidade, se na régua, quando coloca dentro do tanque, ele der 1 metro, significa, por exemplo, que ele tem 10.000 litros. Já outro tanque, se ele der 1 metro, pode significar que ele tem 20.000 litros. Então, vai do modelo. Essa régua ela é enfiada dentro do tanque e ela tem tipo como se fosse uma válvulazinha de pressão. Então, o combustível entra ali por dentro e ele fica preso. Então, quando o frentista tira ela de dentro do tanque, ele consegue ver o nível que a gasolina tá. Aí ele vai e esgota ela dentro do tanque normal. Então, de acordo com a tabela, ele vem aqui e preenche. Por exemplo, deu 4.950 litros. Aqui deu 5.000 redondo. Aqui 4.000. Aqui 4.800. Entendeu? Então, para quem tem o medidor, isso aqui já traz automático. Tem o volume, se eu não me engano, do medidor é a medição normal. Aqui é uma medição com a temperatura, se eu não me engano. Aqui ele dá o que falta para completar, a altura em centímetros que deu dentro do tanque, né? Coloca aqui tudo 1 metro. Esse aqui podemos digitar manual. O telemedidor já traz, né? Inclusive ele traz a quantidade de água que tem dentro. Não sei como que ele chega nesse cálculo, mas ele traz. E a temperatura desse combustível. Então aqui só vai aparecer isso. Lá no relatório da registradora, ele já vai dar uns dados mais completos ali já de análise. Salvar aqui. Faturar todos esses abastecimentos aqui. Não vou alongar muito para o vídeo não ficar muito grande. Que fechamento aqui, pega a nossa registradora. Se nós viermos aqui em saldo tanque, ele vai falar, né, que a gente já capturou dados, né, deseja atualizados. Vou colocar aqui que não. Já sofreu algumas mudanças aqui. Quer dizer, não sofreu nada, né? Ficou a mesma coisa, não atualizou. Se eu der um aqui atualizá-lo, sim, o saldo estoque, como a gente faturou aquelas abastecidas, né, movimentou o estoque, então mudou. Então vamos supor que eu preencher aqui alguns dados só para aparecer no relatório. Que eu vou colocar que deu a mais até. Ok. Tá. Então, se a gente vier aqui em movimentação e colocar para mostrar encerrantes e saldo tanque, vai aparecer aqui lá. Tem também essa opção aqui, combustíveis. Ó. Então, aqui antes de fechar a registradora, combustíveis, ele vai dar algumas demonstrações aqui, né? Que foi faturado em valor bruto, em quantidade, né? Se teve desconto, acréscimo. Aí a questão dos encerrantes, que é aquele que nós capturamos, né? Então, o encerrante que começou o bico, né? Na verdade que eu não coletei ele antes de fato começar, né? No caso seria 0 aqui esse encerrante, né? A gente pode até voltar ali e arrumar. A aferição que teve, né? Teve uma aferição, 94 litros, né? Ele já mostra. E a questão do tanque aqui, o saldo do tanque, ele vai colocar, né? O tanque 1, o saldo estoque que o sistema tinha era 4.875 após faturar as vendas, né? O volume lá que foi medido do tanque, fisicamente é 4.800. Então a diferença dele aqui deu o que? 75 litros de diferença. Então ele vai mostrar isso aqui para o proprietário da empresa, para quem é encarregado ali que vai estar apurando esses resultados, essa diferença. Aqui na segunda página ainda continua. Aqui no caso deu diferença negativa, né? Deu 113 aqui. A comparação do tanque com o saldo do sistema. Então essa questão de tanque tinha ficado faltando mostrar aqui. Aqui o encerrante a gente poderia estar atualizando eles, né?
Tudo começando zerado. Ó, então aqui que seria mais ou menos o LMC seria em cima disso aqui, beleza? Qualquer outra coisa que eu perceber aqui que fica faltando, a gente vai complementando nos próximos vídeos e vão colocando as dúvidas aí nos comentários, beleza? Falou!